Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje, 3 de junho, segunda-feira, é tirado de São Marcos, capítulo 12, versos do 1 ao 12. Eu vou ler o evangelho porque é uma parábola que Jesus conta, mostrando para nós o resumo da história da salvação. E eu queria que você pudesse perceber duas coisas. Os homens que ficaram responsáveis pela vinha do Senhor é o povo da antiga aliança. E aqueles que o Pai, quando vier, vai entregar a vinha para os novos agricultores, avinhanteiros, são os 12 apóstolos que cuidarão da igreja. Então, a antiga aliança, o antigo povo, converte-se no novo povo. Veja o que diz a parábola. É um resumo da história da salvação. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Esse homem é Deus. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Esses agricultores são os líderes religiosos e políticos da antiga aliança. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Ou seja, homens de Deus que foram enviados ao povo. Porém, os líderes não permitiram que eles fizessem muito pelo povo. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha, Deus, mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Ou seja, outros homens, outros patriarcas, profetas, reis, que foram enviados para cuidar do povo de Deus, que era a vinha do Senhor, foram rejeitados. Então, o dono da vinha mandou mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando em outros. Ou seja, todos aqueles que eram representantes de Deus, que era mandado pelo próprio Deus para orientar o povo, para viverem segundo a vontade de Deus, eram mortos, espancados e rejeitados. Restava ali ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Então Deus usa a última cartada, podemos assim dizer. Ele manda o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os anciões do povo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, eles rejeitaram Jesus. E veja o que é dito. Veja o que é dito. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então veja, vamos matá-lo. E mataram de fato Jesus. Então agarraram o filho e o mataram, e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha, Deus? E eles responderam, ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Ou seja, destruirá os agricultores, ou seja, vai destruir, demolir os líderes religiosos e políticos da antiga aliança e vai passar vamos dizer assim, que a administração da vinha do Senhor para outros. Quem são esses outros? Os 12 apóstolos e depois os seus sucessores, os bispos da igreja. Por acaso, não lestes, diz o Senhor, na Escritura, a pedra que os construtores deixaram de lado, Jesus Cristo, tornou-se a pedra mais importante da construção da igreja. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que haviam contado a parábola para eles, porém ficaram com medo da multidão. E por isso deixaram Jesus e foram embora. Meus amados irmãos, a nossa história não começa hoje. A nossa história é bem antiga. A nossa história é desde a antiga aliança. Nós somos frutos daquele povo que foi eleito por Deus e hoje nós, a igreja, formamos esse novo povo de Deus, tendo por pai o próprio Deus e por mãe a Santíssima Virgem Maria. Por isso, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos, na vinha do Senhor, ramos que deem muitos frutos. Porque o Senhor diz, todo ramo que estiver unido a mim e não produzir fruto, será cortado e lançado fora. E aquele que produzir fruto, será podado, limpado, para que produza ainda mais fruto. Peçamos ao Senhor a graça dele, porque ele mesmo nos diz, sem mim nada podeis fazer.
Deus abençoe você, uma boa semana e que nós possamos dar fruto, que testemunhe a nossa conversão. Amém.